Coletiva com Fábio Moreno, Wendel Coral, Rádio Futebol Interior. Moreno, boa noite. Em 9 pontos disputados, a Ponte conquistou apenas 1. Na sua visão, qual o principal problema do time nesse início de Campeonato Paulista? Até que ponto a ausência de algumas peças prejudica? Boa tarde. Eu acho que a gente, quando planejou o campeonato e a temporada, a gente tentou estruturar a equipe de uma maneira que tivesse algumas características específicas e baseando nisso, a gente precisa de um goleiro com uma saída com os pés boa, né? Então a gente tinha o Igor Vinhas, que agora retomou, então é uma falta que a gente sente, apesar do Luan estar fazendo um bom trabalho, se esforçando ao máximo para suprir essa ausência. A mesma coisa é nos zagueiros, o Ryan e o Ednei também fazem muito bem essa saída de bola e a gente ainda não pode contar com eles, né, por conta do Covid de lesão. Passando um pouquinho mais à frente, o Barreto também, que foi uma renovação, uma manutenção importante na estrutura do time também. A gente sente a falta, apesar do Vini ter feito boas partidas e ter conseguido manter um nível bom, né? E o Camilo também, que faz muita falta, né? Pela estrutura que ele dá à equipe e por toda a amplitude que ele dá nas jogadas, nas movimentações. Isso daí a gente há de concordar que isso faz falta. Eu também entendo que o Renan tá fazendo ótimas partidas. Hoje, mais uma vez, ele fez uma boa partida. Eu acho que você jogar 3 jogos, né, e somar 1 ponto é péssimo. Não há o que questionar com relação ao nosso aproveitamento, né? Ao mesmo tempo, eu procuro ver que nessas 3 partidas a gente ainda produziu um bom futebol, criou algumas chances. Hoje, mais uma vez, a gente teve chance de sair vencedores do jogo e eu acho que, analisando essa partida de hoje, depois da chuva o cenário mudou todo, porque a nossa equipe é mais leve, né? Uma equipe que tem dificuldade no jogo físico, né? Isso já é nítido. E a chuva, o campo empoçado e o Corinthians soube aproveitar bastante, colocando o jogo para fazer as ligações diretas. Isso daí acabou que dificultou e mudou todo o cenário do jogo nessa segunda etapa. Elias Aredes, Rádio Brasil. Fábio, boa tarde. Como encontrar saídas táticas e técnicas quando se enfrentar times com superioridade técnica como o Corinthians? A gente procurou analisar bem as situações que o Corinthians apresentou nesse campeonato, né? Que também eles estavam passando por dificuldades na montagem do time para a partida. A diferença é que eles têm um elenco muito qualificado, numeroso, né? E a gente não. A gente conta com poucos jogadores e isso acaba que dificulta um pouco o planejamento. A gente viu que o Corinthians ele encaixava, principalmente aqui na arena, procurava fazer uma marcação quase que de mano, e a gente procurou usar esse problema, entre aspas, que ele gera nas equipes a nosso favor, criando situações de contra-ataque, né, de bola em profundidade, de saída rápida, até porque a primeira linha deles sente mais dificuldade nessas jogadas, e foi assim que a gente procurou criar problemas para eles, né? Então, o primeiro tempo a gente conseguiu fazer isso, né? O segundo tempo, eu acho que a chuva aí atrapalhou muito, né? A gente começou a sentir muito o fator do campo, e ao mesmo tempo o Corinthians começou a fazer bolas longas e empurrar nossa linha para trás por conta do Jô, que ganha praticamente todas as primeiras bolas, e isso daí mudou totalmente o cenário da partida. Rony Romanini, Rádio Central. Fábio, boa tarde. Na última coletiva, após a derrota para o Santo André, você comentou que, na sua visão, a Ponte perdeu 5 pontos nas 2 primeiras rodadas por não conseguir vencer partidas em que jogou melhor que o adversário. Foi o caso mais uma vez nessa manhã? Você acredita que, principalmente pelo primeiro tempo, a Ponte merecia um resultado diferente? Eu acho que o sentimento foi esse no vestiário, pelo menos até agora. Eu não tive a oportunidade de rever toda a partida, mas eu acho que a gente podia ter sorte melhor. Eu comentei com os jogadores que às vezes a gente encontra dificuldades no meio do caminho, né? A gente
a gente está fazendo o melhor que a gente pode, né? Os jogadores estão se dedicando muito, estão fazendo o máximo que lhe é possível, mas o resultado ainda não veio como a gente está trabalhando. E isso é inerente da nossa profissão do futebol. Às vezes você joga bem e não vence, às vezes você joga não tão bem e acaba que vence numa bola, e isso daí é assim mesmo. Eu acho que a gente está passando por uma dificuldade muito grande no campeonato. A paciência acaba diminuindo, isso é compreensível, mas a gente continua focado naquilo que a gente está fazendo, porque friamente analisando, a gente entende que está se construindo um caminho. É sempre bom contextualizar todas as dificuldades que a gente está tendo nesse começo, né? A gente está tendo problemas de lesão, problemas de Covid. Isso daí tem dificultado bastante, então a gente, né, não tem a sorte de ter um elenco tão grande, tão numeroso. A gente trabalha de acordo com a nossa realidade, né? Então isso daí é trabalhar em cima do nosso limiar aí, para a gente fortalecer cada vez mais e procurar melhorar e alcançar os 3 pontos logo na próxima partida. Marcos Ceroni, Ponte News. Um comentário: Fábio, um mal crônico tem a Ponte em nunca ganhar a segunda bola. Você tem jogadores rápidos à frente para puxar o contra-ataque, mas se não recupera a segunda bola, este fator torna-se nulo. Aí ele pergunta: como mudar este mal que vem acometendo o time há vários anos? E mais, você acha que houve falha no gol de empate? Eu acho que eu dou muito valor à segunda bola, realmente, porque eu costumo falar para os jogadores que pouco importa se você ganha a primeira ou não ganha a primeira, o importante é sempre a segunda bola, porque é ela que gera problema. Hoje a gente enfrentou um adversário de uma qualidade técnica muito grande no meio de campo. Se analisar individualmente os jogadores do Corinthians, eles são muito hábeis com a bola, e isso gerou um certo desconforto na gente na hora da gente marcar, porque toda hora a gente tinha que estar fora de posição para pressionar eles, e como eles fazem bastante jogadas de ligação direta, a gente tinha que pressionar o cara que fazia a bola e ao mesmo tempo pegar a segunda bola, porque o Jô tem muita qualidade nessa primeira bola. Então a gente tem que treinar mais, tem que se fortalecer mais, melhorar em todos os sentidos, físico, técnico, tático, para que a gente ajuste e melhore nesse quesito, que com certeza é fundamental quando se analisa uma partida de futebol. Lucas Rossafa, Correio Popular. Fábio, bom dia. A Ponte Preta chega para uma decisão em Copa do Brasil com 1 ponto em 9 no Campeonato Paulista. Qual o tamanho da pressão sobre o teu trabalho após início negativo na temporada? E aí eu acho que, como eu falei, você somar 1 ponto em 9 é muito ruim, mas está começando ainda a temporada, né? A gente está passando por dificuldades, né? Não é, ao meu ver, não é falta de trabalho, não é falta de empenho dos jogadores, não é método, não é nada disso. Eu acho que é próprio da sequência aí, que a gente está tendo dificuldade, ausências e tudo mais, né? Então a gente sabe que a pressão é grande, né? Quando eu assumi a Ponte Preta, por conhecer esse clube desde a minha infância, eu sei da responsabilidade que eu enfrento, né? Me sinto preparado para isso, e estou aqui para tentar mudar também um pouco a perspectiva de todos, né? Se é de opinião geral de que a gente está produzindo, merece algo mais, eu não posso me sentir pressionado por isso, porque eu trabalho sempre pelo melhor, eu não trabalho para perder, eu trabalho para vencer. E se o resultado não vem, eu tenho que continuar acreditando naquilo. Os jogadores acreditam, a diretoria acredita, eu também acredito. A gente está para mudar esse cenário externo, para que, se a gente quer um futebol melhor, a gente quer um melhor futebol para a Ponte Preta, algo mais, a gente tem que continuar acreditando naquilo que a gente faz, porque se a gente está jogando e sendo massacrado, se a gente está perdendo os jogos com o adversário se sobressaindo muito em cima da gente, ok, mas não é o caso. A gente está enfrentando o Covid, os profissionais que trabalham com a gente estão se contaminando também. A gente hoje a gente foi para campo com um fisiologista de preparador físico, quer dizer, toda uma dificuldade. A gente está batalhando para melhorar,
Só que eu não vou abaixar minha cabeça no primeiro desafio que a gente tá tropeçando. Há muita coisa para ser feita e eu acho que se todo mundo tiver consciência, analisar friamente aquilo que está sendo feito, e entender que o trabalho não está sendo bem feito, eu vou ser o primeiro a querer o melhor para a Ponte Preta, mas não é o caso no momento. A gente não está alcançando os resultados, mas o trabalho está sendo feito e uma hora essa bola que bateu na trave vai entrar, uma hora o pênalti que a gente sofre ele não vai dar um pênalti para a gente, então, e quando isso mudar, tudo vai voltar. Foi assim quando a gente assumiu no final da campanha do Campeonato Brasileiro, a gente enfrentou muitas dificuldades no começo e logo quando encaixou, prosperou e a gente teve um aproveitamento muito bom, jogando em casa e fora, e por pouco a gente não sobe. Então eu acho que acreditar naquilo que a gente faz, na nossa capacidade, e tentar mudar também a cabeça de fora. Eu sei que é difícil, a gente trabalha com paixão, mas pode ter certeza que aqui dentro da Ponte Preta tem pessoas que estão querendo tanto quanto a torcida que venha os resultados o mais rápido possível. Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes. Fábio, boa tarde. Como você avalia o desempenho do Pedrinho e se o lance do pênalti reflete a falta de tranquilidade que ele tem aparentado nos jogos? O Pedrinho é um garoto que é um valor que a Ponte Preta tem, né? Eu falei desde o começo que eu tenho a responsabilidade de fazer aquilo que há muitos anos todos cobram na Ponte Preta, que é fazer a base prosperar no profissional, né? Fazer essa transição. É óbvio que a gente sabe que todo cuidado com o jovem é pouco, a gente tem que ter paciência, porque não é assim, é um jogador com muito mais bagagem, ele reage de uma forma diferente de quem está começando, então a gente tem que ter todo cuidado com ele, porque ele está se esforçando, ele está lutando, ele está disputando as jogadas com muita intensidade, e às vezes a dosagem aí é que precisa ser calibrada, mas isso aí é normal. Eu só tenho a agradecer o trabalho do Pedrinho, porque ele está tentando fazer o melhor, a gente tem a necessidade de que ele jogue, porque ele dentro das nossas possibilidades, ele é um grande jogador, então a gente entende que ele pode melhorar, ele sabe que ele pode melhorar, é minha responsabilidade fazê-lo melhor, e com certeza ele vai ser um grande jogador, porque ele quer, é um menino do bem, e com certeza a Ponte Preta também vai lucrar com isso quando ele acabar decolando na competição. Gabriel Castro, CBN. Fábio, o Corinthians teve 14 desfalques, improvisou nas duas laterais e mesmo assim, segundo o Gabriel, no segundo tempo, controlou e virou a partida. Por que a Ponte ficou em uma postura tão passiva? Falta confiança aos atletas? Assim, primeiro que o Corinthians teve os desfalques, assim como nós tivemos, mas se você olhar os primeiros 11 que entraram em campo, você tem praticamente 2 folhas da Ponte Preta, e você olha quem ficou no banco, tem mais 2 folhas da Ponte Preta, então a gente tem que ir com calma aí nessa comparação, porque são 2 realidades totalmente diferentes. Então, primeiro que não é muito assim, segundo que eles realmente improvisaram, tiveram problemas, e eu levo muito em consideração até a questão da chuva, porque o campo ficou muito pesado, a nossa estratégia foi bem pensada para a gente poder roubar a bola e sair nos contra-ataques, e quando você está com o campo muito encharcado, muito pesado, a gente tem menos possibilidade de fazer isso, porque o passe acaba sendo prejudicado. Quem assistiu o jogo viu várias vezes o Matheus Vital tendo que erguer a bola para fazer o chutão para dentro da área, para achar o jogo, porque ele não conseguia nem colocar o pé embaixo da bola, assim os nossos jogadores. Teve várias vezes que a gente tentou sair jogando e não conseguiu por conta das poças de água. E contrapartida, a característica dos jogadores do Corinthians principalmente do Jô, num jogo mais pesado, um jogo mais aéreo, e isso daí a gente tem que se ajustar nesse sentido. Por esse cenário que eu entendo que a Ponte Preta sofreu no segundo tempo. Se talvez o campo tivesse permanecido seco, a gente teria mais possibilidades de chegar ao gol. Apesar de que quando secou, é só olhar, quando parou a chuva, Moisés chegou, a gente teve chance, teve bola na trave e poderia ter empatado. Fernando César, Esportes Online. Fábio, boa tarde. Mais uma vez a Ponte caiu de produção no segundo tempo e você só fez alterações com jogadores de ataque aos 40 do segundo tempo, depois da expulsão do Cantillo. Você acredita que a Ponte com esse elenco vai ter sucesso no campeonato? Por que não colocou o Marco Júnior no jogo?
Primeiro, o Marco Júnior chegou, praticamente não treinou, a gente precisa ainda colocá-lo em melhores condições, né? Então, eu entendo que ele vai ajudar no elenco, vai ajudar a compor o nosso trabalho, é um grande jogador, mas a gente tem que ter método, tem que ter princípio, né? Então, eu entendo que o Leonardo estava merecendo essa chance pelo que ele fez contra o Figueirense, depois o que ele tem apresentado no dia a dia. Então eu achei que ele tinha mais condição de entrar na partida do que o Marco Júnior, que chegou praticamente ontem, né? Então a sequência aí dos treinamentos vai mostrar, apesar que a gente não tem muito tempo para treinar, a gente mais descansa eles do que coloca eles em campo, né? A gente recupera, e quando recupera, tem hoje jogadores que sentiram essa recuperação, né? Um intervalo muito pequeno entre um jogo e o outro, ainda enfrentando uma pandemia. Então eu acho que o segundo tempo a gente deixou um pouquinho o Corinthians se dominar, muito na questão da imposição física, da bola aérea no jogo, que já foi falado aqui a exaustão.